Imperador do Japão doa 100 milhões para enfrentar a crise. Princesa sueca realiza trabalho voluntário. Príncipe sueco entra para o exército para enfrentar a crise. A atual situação calamitosa na qual o Brasil e o mundo estão mergulhados tem gerado consequências ainda piores, e decisões tomadas por governantes de todo o mundo apontam para um desastre ainda maior. No Brasil, de modo especial, estamos vendo um regime imposto por autoridades municipais, estaduais e até de nível federal, além de medidas de segurança e saneamento que, potencializado pela mídia detentora de concessões públicas, produzem a imagem de uma tragédia sem precedentes diante do cenário dantesco. Governos estaduais e municipais trabalham sob decreto de estado de emergência e calamidade, realizando aquisições e contratações sem processo licitatório conforme prevê a legislação nesse tipo de situação, sob o pretexto de enfrentamento da crise, onerando exponencialmente os cofres públicos, enquanto, por força das próprias medidas, enfrentarão a brutal queda de receita devido à paralisação das atividades econômicas, apontando para um cenário de crise financeira praticamente insolúvel, com grande potencial de evoluir para um quadro de convulsão social. Em contrapartida, no Japão, país situado logo ao lado da China e um dos primeiros a ser atingido, não houve qualquer tipo de medida restritiva, seja das liberdades individuais, seja das atividades econômicas, muito embora houvesse por parte das autoridades campanhas de conscientização. As fronteiras do país permaneceram abertas, as indústrias e comércio funcionando normalmente, e até início do mês passado ainda se cogitava a realização das Olimpíadas de Tóquio, inviabilizadas devido à situação dos demais países. Para ampliar ainda mais esse contraste, além de não configurar um cenário caótico verificado no Brasil e utilizado para justificar um verdadeiro estupro às contas públicas, por outro lado, o imperador Naruhito doou 100 milhões de ienes, o equivalente a cerca de 5,6 milhões de reais, de seus recursos pessoais para duas instituições de caridade, uma delas dedicada ao cuidado de crianças carentes e outra, uma associação de voluntários para atuar em situações de crise. Uma atitude contrastante com a de tantas autoridades públicas mundo afora e mesmo ao nosso redor aqui no Brasil. Em um momento em que o mundo todo se recolhe e autoridades e pessoas influentes discutem se ficar recolhido em casa é ou não é a melhor coisa a se fazer diante da crise, quase ninguém se pergunta: e os que não têm casa? Segundo a Organização das Nações Unidas, 70 milhões de pessoas em todo o mundo não têm onde morar. Somente no Brasil, oficialmente mais de 100 mil pessoas vivem nas ruas. E se o auto-isolamento é a melhor forma de prevenção, estes estão inevitavelmente todos expostos e vulneráveis. Na Suécia, porém, país que tem sido fortemente criticado por não tomar medidas de grande impacto, a família real, em vez de se recolher em isolamento como a maioria dos líderes do mundo tem feito, tem se empenhado para apoiar os esforços de diferentes setores da sociedade em favor dos mais vulneráveis, seja com mensagens de apoio, visitas e doações. Mais ainda, a princesa Vitória, primeira na linha de sucessão ao trono da Suécia, se ofereceu para ajudar e fazer caixas de comida a serem distribuídas para a população de rua de Estocolmo, através de uma associação de caridade que distribui comida para pessoas sem teto ou com situação financeira difícil. Como muitos voluntários dessa associação, porém, são pessoas idosas, por segurança, não podem mais sair de casa para realizar o trabalho, ficando este comprometido. A princesa Vitória, de 42 anos, é casada e mãe de 2 pequenos príncipes, e enviou a segunda mensagem para as pessoas que realizam esse tipo de trabalho voluntário. Sinto-me como tantas outras pessoas na comunidade que quero fazer algo, e é bom estar aqui hoje. É importante que nós, que temos a oportunidade, tentemos contribuir e ajudar da maneira que podemos. Juntos nós podemos fazer a diferença. A família real sueca é praticamente a única família real europeia que continua realizando seus atos públicos. O Reino da Suécia é um dos países que não adotou medidas restritivas de liberdade e economia
como forma de enfrentamento à crise infecciosa atual e, mesmo assim, tendo já revertido a curva, caminhando para o fim do problema. Ainda assim, o país continua computando mortes que atualmente já somam mais de 4.000, destacada pela imprensa brasileira como sendo um número superior a seus vizinhos que adotaram tais medidas, mas tendo esquecido de destacar que aquele país tem o dobro da população de todos os seus vizinhos. Em contrapartida, tem-se visto exemplos de empenho por parte da realeza sueca que, em vez de ficar em casa e decretar que todos fiquem também intocados, foram para a linha de frente do enfrentamento da situação, como a princesa Vitória, que passou a integrar grupos de voluntários que fornecem comida à população carente, e a princesa Sofia, que fez um curso médico para trabalhar como cuidadora, realizando tarefas não médicas para aliviar as equipes permanentes, liberando-as para cuidar dos pacientes infectados. Recentemente, o príncipe Carl Philip se juntou às Forças Armadas, de acordo com a Casa Real Sueca. Desde meados de maio, o príncipe Carl Philip atua junto às Forças Armadas na capital, em Estocolmo. No início desta primavera, o príncipe visitou o mesmo local para um evento em nome de seu pai, o rei, e durante essa visita, Sua Alteza foi informado sobre o trabalho dos militares suecos, que têm prestado apoio técnico, logístico e montado instalações médicas de campanha, o que o sensibilizou e o fez decidir participar também dos esforços. Juntamente com uma foto do príncipe em seu uniforme militar do lado de fora do campo principal das Forças Armadas em Estocolmo, a Corte Real divulgou que desde meados de maio, o príncipe Carl Philip serviu como oficial da reserva com a patente de major no quartel-general. O príncipe está agora localizado no Centro de Comando de Operações, que dirige e coordena as operações de todas as forças de combate. No Centro de Comando, as Forças Armadas também apoiam e coordenam a comunidade para o enfrentamento da crise. O serviço é realizado por iniciativa voluntária do príncipe. E este foi o Plantão Monarquia News. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E fique atento às notícias e novidades do mundo monárquico.